Muito bem. Muito bem. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Estamos dando início a uma nova reunião pública das nossas tardinhas de domingo. E aqui estudamos juntos o Evangelho narrado por Mateus, que consta no Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Vamos começar então com a nossa prece, pedindo amparo e harmonizando-nos, acalmando as nossas mentes e os nossos corações para o estudo da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de nos encontrarmos reunidos, Senhor, em Teu nome, a fim de estudarmos o Teu Evangelho, nos favorecendo com as luzes que a doutrina espírita nos traz, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam estar em nossas vidas, assim como nas vidas de todos os nossos irmãos de humanidade. E te rogamos, Senhor, por aqueles que neste momento sofrem, encarnados ou desencarnados, ampara-os, sustenta-os, acalma-os. Que as Tuas bênçãos, Jesus amado, estejam em nós e entre nós hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Hoje o computador está um pouquinho mais distante porque eu mudei aqui a disposição. Deixa eu ver se eu consigo botar ele um pouquinho mais para frente. Porque na hora de escrever no quadro vai ficar muito, muito pequenininho. Acho que agora está melhor assim. Muito bem. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do capítulo 5, sim, ainda estamos no capítulo 5, lá no Sermão da Montanha. Vamos hoje começar no versículo 27, lembrando que nesta parte Jesus nos traz 6 contrastes de interpretação da lei. 6. Vamos colocar aqui que no primeiro contraste, que foi sobre não matarás, mas ele diz também que não é só questão de matar, mas desejar todo e qualquer mal. Então ele fala do matar, que é o que diz a lei, não é? A lei fala sobre matar, mas ele nos fala sobre o poder do pensamento. Então, desejar o mal, emitir energias ruins, não é? Porque nos encharcamos desse mal e emitimos esse mal a partir de nós, também é reprovável, também geram ações ruins, porque o pensamento também age, não apenas as mãos, numa situação ruim como matar, mas o nosso pensamento também age, e aí ele recrimina e nos estende então esse entendimento sobre não apenas não matar, mas também evitar qualquer mau pensamento. Então, o poder do pensamento. Esse é o primeiro, né? Vamos ver hoje o segundo. Está aqui no versículo 27, nos diz Jesus: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Ok? Então já podemos colocar aqui um verbo, não é? Adulterar. E o homem sempre usou muito o verbo adulterar para a ação de adultério, ou seja, tendo-se uma relação com uma pessoa, trai-se essa pessoa com uma terceira pessoa. Então, isso configuraria o adultério, não é? E ele nos diz, foi dito,
não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela em seu coração. Portanto, se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro no Geena. Se tua mão direita te escandaliza, corta e lança-a de ti, pois é melhor que se perca um de teus membros do que vá o teu corpo inteiro para o Geena. Ele usa dois exemplos para terminar da mesma forma. Ele nos fala em Geena. Falamos aqui sobre isso na semana passada, que o Geena é o inferno. O inferno é aquela região dentro de nós mesmos onde temos as chamas do quê? Do remorso, temos as chamas da culpa. Este é o inferno que trazemos em nós. Quando erramos e conscientes dos nossos erros, já que as leis de Deus estão gravadas em nós, nós trazemos em nós mesmos esse Geena, esse inferno dos remorsos, da culpa. Então vejamos do início. Ele começa falando do adulterar. Mas de repente ele fala sobre mão. O que tem a mão a ver com isso? Porque adulterar não tem a ver apenas com uma relação afetiva. Adulterar quer dizer trair. Trair. Ora, como espíritos imortais, né, adulterar quer dizer trair. Como espíritos imortais, todos nós temos elaborado para nós um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório estão marcadas ali as principais situações da nossa vida. Consideramos o casamento como algo de nota em nossas vidas? Algo significativo? Relevante? Então, esta pessoa é uma pessoa que é pensada com antecedência. Não é algo que é feito de forma fortuita. Se estamos nesse relacionamento com essa pessoa e, de repente, ainda a nossa vontade viciosa, presa nas sensações da carne, se desvia para um outro alvo, não vamos nem dizer afetivo, vamos dizer mesmo de cobiça, está havendo uma traição, não está? Quem está traindo quem? Em primeira instância, o reencarnado está traindo a si mesmo, porque ele está ameaçando o seu próprio planejamento reencarnatório, que ele concordou que seria melhor, ai que bom, vamos encontrar com esta pessoa, vamos poder refazer as nossas diferenças, ou vamos poder construir tantas coisas juntos. E se nós chegamos aqui, e por dificuldades, e quem não as tem, e qual é o casamento que é feito só de pétalas? O casamento é um buquê de flores, e tem pétalas, mas tem espinhos. Mas nós não estamos no casamento pelos espinhos, não é? Nós os reconhecemos e tomamos cuidado, e gosto de pensar que sim, não é? Tomamos cuidado para não nos espetarmos nos espinhos das rosas, é isso que fazemos, não é? Mas estamos com elas pelas suas pétalas suaves, pela sua cor, pelo seu perfume, e são esses ganhos e benefícios que também o casamento nos traz. Ora, enfrentado como e André Luiz vai dizer, temos lá no livro Nosso Lar, que poucos casamentos são casamentos de harmonia, que a maior parte dos casamentos no planeta Terra são casamentos de prova, são provações. Sendo assim, não podemos esperar mesmo facilidade, porque toda prova e toda expiação, e expiação sendo prova, não é? Toda prova vai nos trazer desafios, que os teremos. Duas coisas a fazer. Ou os enfrentamos para os superar, ou fugimos deles. Mas não adianta, porque ao fugirmos de uma situação que o casamento nos propõe,
Saímos do casamento, mas temos as questões inacabadas em nós, não temos? O casamento nos serviria de ferramenta para trabalharmos essas questões. Mas fomos, não quero, não dá. E aí vamos para um outro, mas vamos para o outro carregando quem? Nós. E se não trabalhamos uma questão, porque muitas vezes não existem, a maioria dos casos, ok? Não existem culpados no relacionamento. Os dois estão ali com seu 6 e com seu meia dúzia. Então, se nós não trabalhamos as nossas dificuldades, vamos para outro casamento ou relacionamento, levanta essas mesmas dificuldades. E podemos sair por aí, para um terceiro, para um quarto, para um quinto, e dizer, puxa vida, mas eu tô azar. Não é. É que a gente casa com quem? Com um ser humano imperfeito de mundo de provas e expiações. A princípio não tem como dar certo, né? Mas tem, claro que tem como dar certo, porque é uma prova que precisa ser vivida da melhor forma possível, assim como a maternidade, ou uma profissão, ou qualquer situação que nós nos decidamos viver e nos entregarmos na nossa encarnação. Temos situações que vão exigir, e isso está muito bem até colocado em O Livro dos Espíritos, em que o divórcio ele se faz como uma necessidade, que é quando existe o risco de vida. Quando existe o risco de vida, opta-se pelo divórcio. Ora, mas existem várias instâncias da vida, não existem? A instância física é uma instância, mas não existe só essa instância. Existe a vida emocional, existe a vida psíquica, também é uma vida. E nós sabemos que existem torturadores da carne, mas existem os torturadores psicológicos, sabemos isso, hoje já é um termo, não é? Tortura psicológica. Então, quando há risco também, porque os espíritos não dizem risco à vida física. Podemos ir lá no Livro dos Espíritos, não fala vida física quando fala em divórcio. Fala ameaça à vida, quando a vida está em risco. Ora, que vida? Qualquer vida. Vida é a expressão saudável, a manifestação saudável de nós aqui nessa encarnação e mesmo, claro, no mundo dos espíritos. Então, o divórcio ele pode se dar? Pode, inclusive vai vir aqui também falando sobre divórcio. O divórcio pode se dar, e acontecia já desde o tempo de Moisés, já havia divórcio. A questão é, não adianta buscarmos num outro, as respostas às dificuldades que não estão no outro, estão em nós. Então, se, por exemplo, nós temos essa tendência à sensualização, não é? Ao desejo carnal, e isso acontece. Pessoas que, quando vão vendo o seu cônjuge envelhecer, se desinteressam do cônjuge porque querem alguém mais jovem. E sempre vão trocando por alguém mais jovem. Ora, isso tem algum problema com as pessoas com as quais ele se liga? De jeito nenhum. A questão está nele, em como é que ele encara esse relacionamento afetivo com outra pessoa, levando a sensualidade, a necessidade de corpos jovens. Quer dizer, olha quanta perturbação. Não, ele não se relaciona com uma pessoa, ele se relaciona com o corpo da pessoa, ou com a pessoa que traz o corpo dela, mas o corpo torna-se algo muito valioso, como outras coisas podem ser também, e não o sentimento em si. E aí, se nós valorizamos outras coisas, como corpos, como saldo da conta bancária, e não o relacionamento em si, o que nós estamos traindo? A nós mesmos. Porque, com certeza, na hora de fazermos o planejamento em reencarnatório, nenhum de nós disse isso. Olha, eu já vou avisando que eu vou ficar trocando porque eu gosto de corpo jovem. Ninguém diz isso do lado de lá, não, vamos sim, vou ficar com fulana, porque se tem um outro entendimento. A pessoa fica com medo, sabe das suas fraquezas, mas é ajudado ainda no mundo espiritual. Passa por tratamentos, passa por, vamos chamar assim, cursos para
atualizar os seus conceitos, os seus preconceitos. Então, eles nos ajudam muito antes de reencarnarmos, a fim de que as nossas provas sejam provas do tamanho do nosso ombro. Muito bem. Claro que nós estamos falando aqui sobre reencarnantes que vêm com a prova do casamento. Essa é uma prova, não é? Nós temos a prova do casamento e temos também a prova do não casamento. Dona Ivone do Amaral Pereira veio com essa prova. Casou nessa encarnação? Não casou. Teve filhos nessa encarnação? Não, não teve filhos. Por quê? Por necessidades reencarnatórias. Então, o que vai ser trabalhado como pontos principais no planejamento reencarnatório são os pontos que melhor atendem às nossas necessidades reencarnatórias. Eu não sei por que eu nunca isso ou eu sempre isso. Vamos ter paciência, porque quando a gente voltar, a gente vai lembrar. E o que a gente não lembrar, eles também vão poder nos dizer. Mas agora nós estamos em prova. É para nós agirmos da melhor forma possível diante de toda e qualquer situação que se nos apareça. E nós fomos preparados para enfrentar isto. E para enfrentar isto sem lembrar do que é. Porque também para isso fomos preparados. Não é uma pegadinha. Você vai, mas vou te contar, você não vai lembrar de nada, hein? Quero ver você achar o caminho. Quero ver você dar certo nesse caminho. Pegadinha. Não é para nos provocar. É porque se nós lembrássemos, íamos lembrar das nossas quedas e por que caímos e com quem caímos. Isso não ia nos ajudar nas nossas lutas atuais, ia nos prejudicar. E eles não vão permitir que nada que nos prejudique venha até nós, inclusive a recordação do passado. Não adulterarás, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha uma mulher para desejá-la, já adulterou com ela no seu coração. Pronto, já se contaminou. Contaminou com o quê? Cobiça. Isso é o quê? Vício moral. Vício moral. Caímos, escorregamos, não ficamos vigilantes, estamos nos traindo. E aí o que ele fala? O que ele fala agora sobre estarmos numa situação em que somos extremamente fracos para enfrentar sem cair. Ele diz, então é até melhor que você venha sem. Porque se você for sem, primeiro, é uma forma bem gritante, impactante, de acionar essa lembrança profunda, essa lembrança inconsciente. Segundo, é uma forma de ter, daquele jeito não vai ser. Vamos pensar aqui, vamos lembrar do nosso Mário Sobral, personagem do livro Memórias de um Suicida, que, aliás, vai ser visto no seminário, que vai acontecer aqui nessa sala, para todos que estão aqui nesse momento, nessa sala aqui, no mesmo link, no próximo sábado, horário de Brasília, de 16 às 18 horas, nós estaremos trazendo o seminário do Projeto Imagem, Memórias de um Suicida. Esse momento vai ser pelo aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, que é no próprio sábado, 29 de agosto, e também vamos estar comemorando os 8 anos de fundação do Lar Espírita Servos de Maria. Então, pelo Servos de Maria, estaremos aqui pelos 8 anos e pelo canal Videira Espírita estaremos aqui pelo aniversário de Dr. Bezerra de Menezes. Então, estamos todos convidados no próximo sábado, de 16 às 18 horas, o seminário de Memórias de um Suicida. Então, lá em Memórias de Suicida, nós temos o personagem do Mário Sobral, que foi suicida, só que antes de ele se suicidar, ele comete um homicídio. E porque esse homicídio é feito por estrangulamento, ele usa as mãos para cometer o homicídio. Né? Estrangulamento no pescoço da outra criatura. Quando ele está no mundo espiritual,
lembra que falamos do Geena, do inferno, do remorsos e da culpa? Ele vivia nesse Geena dentro dele, pelos remorsos. Então, o que acontece? Como a mente é a que plasma o corpo espiritual no mundo dos espíritos, ele começou a desconfigurar as mãos na extensão, na extremidade dos braços. As suas mãos foram desaparecendo da posição que elas ocupam no corpo humano, que é na extremidade dos braços. E foram aparecendo presas ao seu próprio pescoço, numa posição de esganadura. É como se ele estivesse com uma mão deste lado aqui e com a outra mão deste lado aqui. Apenas as mãos plasmadas no seu pescoço. Diz Camilo Castelo Branco, quem nos traz o livro Memórias de um Suicida, pela mediunidade de Dona Ivone do Amaral Pereira, que era uma imagem muito difícil de se ver. É estranho, não é? Estamos andando pela rua e alguém passa por nós sem mãos nos braços, com as mãos presas no pescoço. É alguma coisa assim muito, muito estranha. Mas que nós vamos ver este tipo de situação acontecer no mundo dos espíritos, onde o corpo espiritual é plasmado pela mente. Se ela estiver equilibrada, temos então um corpo espiritual perfeito. Mas se ela estiver deturpada, se ela estiver em complexos de muita distorção por emoções ruins, esse corpo pode sofrer várias adulterações e ficar realmente, por vezes, muito grotesco. Então, e quando Jesus fala isso, ele fala de forma literal. É melhor entrar na vida sem uma mão do que esta mão ser motivo de escândalo. Ele poderia vir a cometer um assassinato? Poderia, mas não mais usando as mãos. Para o espírito imortal, vamos dizer assim, bom, se bem que ele já veio e reencarnou muito abatido, não esqueçamos que ele foi suicida, não é? Então ele veio com um comprometimento sério de saúde, ficava preso ao leito, muito jovenzinho, e quem cuidava dele foi exatamente a pessoa que ele matou. Vejamos como é que a vida nos traz essas reviravoltas, não é? Mas voltando aqui a Jesus, quando ele nos diz então: portanto, se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja lançado o teu corpo inteiro no Geena. Porque se nós, vamos imaginar que a gente venha com um órgão comprometido por uma situação do passado. Não sabemos, mas Deus sabe, nós saberemos ao retornar, não é? Voltamos lá com esta lesão neste órgão. Mas não é melhor vir com um órgão lesionado do que cometer um novo desatino e irmos de forma inteira para regiões, não apenas dentro de nós, porque as regiões, vamos chamar assim, trevosas do mundo invisível, lá estão aqueles que têm condições trevosas dentro de si mesmos. Uma questão de sintonia. Então, não seria melhor nós vamos chamar assim, nós nos limitarmos na expressão do nosso corpo físico, isso pensando como desencarnados, porque se a gente for pensar como encarnado, a gente vai achar isso, não, preciso do meu corpo todo, não quero abrir mão de nada. Mas só que essa escolha não é feita quando estamos encarnados, é feita quando estamos desencarnados, antes da nossa encarnação, que temos uma lucidez como espíritos imortais, que embora a gente saiba que é espírito imortal, né? Se a gente ouvir assim, mas olha, você morre amanhã, eu vou morrer amanhã. Mas peraí, você não é espírita? Você não se sabe espírito imortal? O que é morrer? Porque a gente pensa como encarnado nós temos os instintos, estamos todos marcados com os instintos da espécie humana que veio evoluindo através, né, desde lá do mundo animal, através de todo esse caminho evolutivo até chegarmos ao que estamos hoje neste mundo. Então,
Esses instintos é que nos fazem, não, morrer não. Morrer não é muito instintivo, é um instinto de preservação. Mas acima do instinto está o espírito imortal. Porque o instinto é da nossa fase animal. O que faz um espírito encarnado muito nobre? Ele, vamos colocar entre aspas, dá valor à vida física? Jesus fugiu quando os soldados foram prendê-lo? Quando Judas beijou em seu rosto? Jesus não fugiu. Os espíritos enobrecidos, eles não fogem diante da morte. Vamos lembrar de Sócrates, bem antes de Jesus, quando ele foi preso por estar desvirtuando a juventude. Claro, uma calúnia. E a esposa dele arma para libertá-lo. Abre lá a porta da prisão, vamos fugir. Ele falou assim, mas eu vou fugir de quê? Eu sou inocente. Ele estava ali. Eu sou inocente. Sim, mas vão te matar por causa disso. E ele responde para ela o quê? A única coisa que eles podem matar é o meu corpo. Então ele não aceitou fugir porque ele era inocente. Ele não tinha do que fugir. Era uma forma de quê? De protesto, né? Então, assim, olha, não tenho do que fugir. Eu estou aqui, sou inocente. Mas poderia ter agido por instinto, né? Instinto de preservação, não, morrer não, morrer não, morrer não. Mas não, ele não agiu com instinto. Ele agiu com a razão de um espírito imortal. Acima da desencarnação estão os meus princípios. Pela mesma razão, claro, sem comparação, não é? Sócrates, Jesus foi para a cruz. Testemunhar o Cristo que ele é, o enviado de Deus, o Messias. Então, os espíritos superiores, não é? Eles enfrentam a desencarnação sem esse impacto dos instintos. Não posso morrer. Olha, e nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Se o filho nosso estiver em risco, a gente bota o instinto no saco e joga no mar, não é? Qual é aquele que não daria a vida pelo próprio filho sorrindo? Não é mesmo? Se alguém dissesse, olha, é você ou seu filho, você escolhe. Não tem nem o que escolher. Já é. Pode, deixa eu só fazer uma prece aqui para não chegar lá meio desavisado. E pronto. Não há o que pensar. Então, olha que interessante, não é? Deus nos oferece a família, porque na família nós exercitamos esse amor transcendente, esse amor que não tem barreiras no instinto, não tem barreiras nas paixões do egoísmo e do orgulho. Esse é o amor que Jesus nos fala e nos revela. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não consigo fazer isso, mas a gente já faz. Só que a gente está começando. Então, nós já exercitamos essa plenitude de amor com aqueles próximos, mais próximos. E é assim que nós vamos, no continuar das encarnações e também exercitando, já saímos um pouco de nós para aquele que nos é desconhecido, entre aspas, o que nos é hoje desconhecido e que nos é apresentado pela providência divina, dizem os espíritos. Quem diz não terá sido um filho nosso em outra encarnação? E aí nós, se pararmos para pensar nessas coisas, nós ficamos com uma vontadezinha já, não é? De querer sentir de uma forma diferenciada junto a esse desconhecido. A gente sabe muito, muito pouco para dizer quase nada, para dizer nada, de quem é realmente a pessoa que está ao nosso lado. Quem é essa pessoa? Qual é a história dela conosco? Se tua mão direita te escandaliza, corta. Aí a gente lembra bem do Mário Sobral, não é? Corta
e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá teu corpo inteiro para o Geena. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Qualquer dúvida, anotem no final, quando a gente terminar a gravação e abrirmos os microfones, a gente conversa. Muito bem. Aí terminamos aqui o 2, onde ele nos traz o adulterar, e nós vamos então estender a questão de promover esse adultério, seria promover o escândalo. O que é escândalo? Escândalo é o mal moral que vem em resultado ao mau uso do livre-arbítrio. Vamos lembrar lá do Mário Sobral. O que seria o escândalo? O escândalo seria ele reencarnar sem as mãos. Esse é o escândalo. Então, quando nós promovemos, quando adulteramos, nós promovemos o escândalo. Por quê? Porque fazemos coisas erradas. Estamos traindo o nosso planejamento reencarnatório e criando para nós escândalos para o futuro, ou seja, consequências que nos serão, muitas vezes, dolorosas, né? Podem nos ser de incômodas a dolorosas para o nosso futuro. No terceiro, vejamos o que Jesus nos traz no versículo 31. Foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Nós estávamos falando de divórcio aqui, não é? Quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Isso é o que diz a lei antiga. Jesus traz aqui. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto em razão de infidelidade, a faz adulterar. É como aquela pessoa que não dá atenção, a mulher, né? E a mulher fica lá carente, vem o outro lá e a bobinha, né? Porque está lá carente. Quer dizer, ele diz aqui que foi o homem, né? No caso, gente, 2000 anos, tá? Então, vamos lembrar que o homem era realmente a pessoa significativa na sociedade. E Jesus não vai bater de frente com isso, mas ele a protege aqui, ele protege a mulher, dizendo que se o homem a repudia, ela não vai estar adulterando realmente na medida em que ele está repudiando. Ele a faz adulterar. E quem casa com a repudiada comete adultério. Então, também é adúltero aquele que se relaciona com a pessoa que foi repudiada. Por quê? Porque esse terceiro, entrou numa história que não era dele. Conseguimos perceber? Ela estava casada com um homem, não estava? Estava lá, planejamento reencarnatório, não é isso? Nisso chegou um que falou assim: você está muito mal cuidada, vem cá. Se meteu numa história que não era dele. Ele tinha que ter foco o quê? Na história dele. Se meteu na história de duas pessoas que estavam lá tendo um relacionamento dela. Quando ele faz isso, ele está adulterando o dele, não está? Está criando uma outra história, está promovendo o escândalo para o futuro dele mesmo. Então vamos ver a parte toda. Quem repudiar sua mulher, dê carta de divórcio. Ou seja, não quer mais. Não quer mais, porque eles repudiavam. Por que repudiar? Libera, não é isso? Libera. Olha, não te amo mais. Hoje seria isso, né? Não é você, sou eu. Não está acontecendo, né? Então vamos nos separar, porque ainda hoje nós vemos pessoas que não liberam o seu companheiro, a sua companheira, e preferem trair para ir levando o relacionamento como? Que relacionamento, né? A gente se pergunta, que relacionamento? Então ele diz, não repudie, porque repudiar nunca dá em boa coisa. Não quer, libere. Dê carta de divórcio. Libere. Bom,
A partir daí, ele vai estar tomando uma atitude. Claro, vai se responsabilizar por ela, não é? Todos nós. É bom que a gente vá e não evitar. Ah, então eu não devo me separar nunca. Nós já falamos aqui. Tudo tem o seu preço, não é? Tudo tem o seu preço. Se eu estou vendo que a minha saúde, o meu equilíbrio, não está conseguindo estar no relacionamento, eu tenho que priorizar o quê? O meu equilíbrio e a minha saúde. Não, eu vou ficar. Eu morro maluca do lado da criatura, mas eu não vou voltar com ele em outra encarnação. Isso aí é possível de acontecer? Não. Porque eu preciso harmonizar, não preciso? Não ficar maluca. Aí eu vou ter que tratar a minha doideira no mundo espiritual, ficar equilibrada de novo. Aí o outro vai ficar assim, não, mas eu deixei ela louca. Eu preciso reparar isto, eu preciso acolhê-la, cuidar dela. E ela vai perceber do lado de lá que realmente é melhor para os dois voltarem a se relacionar, não é isso? Para ela poder enfrentar e ficar bem. Não insistir mais, né? Ficar bem. A gente diz, não, tem pessoas que estão, eu vou ficar até o final, porque afinal, né, está no meu planejamento reencarnatório. Às vezes a gente escuta espírita falar isso. Né? Não, está no meu planejamento reencarnatório, então eu não posso abrir mão disso. Mas mesmo ficando doente, mesmo fabricando um câncer para você, vale a pena? A gente tem que pensar sobre isso. É livre-arbítrio, não é? Nós podemos fazer, não, ninguém vai nos impedir, mas temos que usar o bom senso de assumirmos a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Eu fui até onde podia. Se eu passar dessa marca aqui, que nem aquela marca amarela que tem no banco, se eu passar dessa marca amarela aqui, eu não vou ficar mais bem. Eu vou começar a adoecer. Eu já estou adoecendo. Porque geralmente quando a gente percebe isso, a gente já está adoecendo. E quando a gente adoece, nós vamos ter dois problemas. Aquele problema que gerou a doença, não é isso? E a doença. Que aí eu vou ter dois. Vou ter que tratar a doença. E depois que eu estiver melhor, é que eu vou ter condições de voltar a encarar o meu problema, que gerou a doença. Então é bom que a gente respeite os nossos limites e diga assim, olha, porque uma coisa interessante é que quando nós chegamos aqui para um relacionamento, os dois estão querendo na mesma, não é? Aceitaram lá no mundo espiritual, super bacana, 50%, 50%. Mas o que acontece se o meu 50% eu mantenho? Mas o outro começa a se afastar e começa a dar 45, 40, 35, 30, 25. Eu estou mantendo os meus 50. Mas se o outro está saindo do relacionamento que ele assumiu que ficaria, o que eu posso fazer? Aí a gente vê como é que a gente adoece. A gente começa a pegar o que o outro não está fazendo. Porque tem 10, 15, 25% que estão no limbo. Quem assume? Aí o outro começa a assumir a responsabilidade. 75% de um relacionamento, enquanto que o outro está dando 25%. Tem como dar certo isso? O caminho do adoecimento passa muitas vezes por aí. A gente não respeitar. E eu falo isso de relacionamento, mas é claro que não se limita apenas a relacionamento a dois, não é? Em qualquer situação em que nós estejamos passando dos nossos limites de administração interna, nós podemos começar a adoecer, seja na família, seja no trabalho, seja no condomínio, seja onde for. Então, nós temos que tomar atenção sobre os nossos limites. E até pensar assim, no futuro, quando eu estiver mais fortalecido, pode ser que eu tenha condições de enfrentar. Hoje, eu não tenho condições. Às vezes, a vida nos oferece condições e nós não aproveitamos essas condições. Aí, quando chega a prova, a gente acha que não tem condições. Mas não tem, por quê? Porque a gente não fez o que tinha que ter feito, aquele dever de casa lá atrás. Aí, quando a prova se vem, porque a prova vai vir, não adianta não me preparar para ela, ela vem. Aí eu acho que eu não tenho condições. E tem muitas pessoas que elas quebram diante de determinadas provas. Quebram na questão financeira, não, quebram, internamente elas quebram.
Mas quebram por quê? Porque a prova foi forte demais? Ou porque elas não se prepararam para enfrentar a prova? Isso é algo para a gente refletir. Porque se Deus seria injusto, não é? Se nos dá uma prova sem que nós tivéssemos condições de enfrentá-la, então Deus seria injusto. Por isso que geralmente quando a gente chega do lado de lá e diz assim: ah, mas a prova veio, mas eu não tinha condição de enfrentar aquela prova, não, vocês erraram. Eu fico até com pena da criatura dizer isso para o amigo espiritual, né? Aí ele pega já com a pastinha na mão, né? Com a pastinha na mão da pessoa. Pastinha fina, né? Pastinha fina, sim, né? Ah, não, ninguém te ajudou, né? Não, você não teve condição nenhuma de se preparar para a prova. Não, eu estava mesmo esperando essa sua pergunta. Vejamos aqui, no dia tal de tal, do ano tal, fulano de tal se aproximou de você e falou tal coisa, e te convidou para participar de tal coisa, ou de um curso, ou de um trabalho, ou de um tratamento. Você disse que não precisava, que você estava muito bem. Mas também, no ano tal, mês tal, dia tal, aquela outra pessoa se aproximou de você. Engraçado, ela repetiu praticamente a mesma coisa que a primeira. De novo, você disse que você estava muito bem, que não precisava. O que é interessante é que depois dessas duas vezes, né, uma teve uma boa distância entre uma e outra, mas na segunda, para a prova, não demorou muito tempo. Como é que você estava tão bem e quando chegou a prova você não tinha condição nenhuma de enfrentar? Aí a pessoa faz o quê, né? Começa a olhar assim, tipo assim, né? Ah, então tá, sim, senhor, acho que tá, então tá certo, né? Já tá conversado, entendi. A pessoa não quer nem ir adiante na conversa. Então, se uma situação chega, nós não temos condição, percebemos? Primeira coisa, vamos pedir ajuda. Não é melhor? Tem isso também. Às vezes a prova vem porque nos estimula a pedirmos ajuda. Cada um tem a sua necessidade reencarnatória. Pode ter sido uma situação, mas pode também não. Pode ter sido essa situação aqui que eu estou falando. A pessoa tem dificuldade de pedir ajuda. Aí manda aquela prova. Que é aquela. Vai pedir ajuda? Vai pedir ajuda? Não, tô bem. Não precisa pedir ajuda. Aí dá um apertãozinho. Ai, vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Ai, eu acho que eu vou conversar. Se a pessoa oferecer ajuda, ainda tem isso, né? Eu aceito. Mas chega lá na hora, aí já fica o anjo da guarda, né? Aí a pessoa que estava lá toda assim, muito bem, esperando ela pedir ajuda, aí começa a chorar, né? Porque tá doendo, né? Tá doendo, a pessoa chora. Tantas coisas acontecem para nos ajudar. Não tem erro. O universo definitivamente trama a nosso favor. Não tem, não tem como ser diferente. Quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto em razão da infidelidade, a faz adulterar. Mas olha que interessante. Ele fala que aqui ele repudia, mas não dá a carta de divórcio necessariamente, não é? Ele pode só ficar ali na cadeirinha do passamento até o final do casamento. Ele pode, aí pode. Não dá carta de divórcio, mas também não bota ela na rua, porque se ela for reconhecida como adúltera, o que vai acontecer com ela nos tempos de Jesus? Ela é apedrejada até a morte. Olha que interessante. Jesus protege ou não protege as mulheres? Porque ele poderia dizer, a não ser que ela tenha ali sido infiel. Se for infiel, está a lei dizendo o que ela vai, né? O que vai acontecer com ela? Ele diz, não. Aí você repudia. Você repudia. Porque se ele der carta de divórcio, ele tem que dizer porque está dando. E se ele disser que está dando a carta de divórcio porque ela foi infiel, ela vai ser apedrejada. Então vejamos que tem as suas sutilezas muito ligadas à questão da época. Nós estamos trazendo sempre as lições de Jesus para o espírito imortal que nós somos, não é? Vamos tentar transcender as nossas questões temporais, não é? Do tempo de Jesus, do nosso tempo. E trazer, claro, as questões mesmo do casamento do nosso tempo.
Não tá fácil ser casado hoje em dia, né? Casar é fácil, né? Ficar casado é um desafio hoje em dia, né? Ah, outra vez. Ah, sim, aí acabou. Acabou. Esse é pequenininho. Que ele fala, né? Adulterar e quem casa com a repudiada comete adultério. Aí já falamos sobre isso também. No versículo 33, temos o quarto, vamos ver o terceiro então, né? O terceiro nos falou de repudiar. Então, em vez do repudiar, a gente pode colocar o quê? Repudiar, terceiro. Repudiar. Então, repudiar. Em vez de repudiar, se não quer, libere. E não rejeite. Tem pessoas, só antes de terminar, de passar para o próximo, tem pessoas que não se separam, mas rejeitam o outro no casamento. Destrói qualquer autoestima, não destrói? Uma pessoa rejeitada, a pessoa ama aquela pessoa, mas é rejeitada. Qual a autoestima que fica? Eu não vou me separar porque a pessoa ia sofrer muito. Eu gosto dela como pessoa, mas não amo mais. Mas então por que não separa? Não, coitadinho, coitadinho, vai sofrer. Ela vai sofrer muito mal, muito mais ficando no casamento sem ser amado, não é? Então, essa questão do rejeitar, se nós estamos no relacionamento, se nós aceitamos entrar no relacionamento, é preciso que estejamos no relacionamento, porque quando repudiamos, não estamos mais. É como se disséssemos, não estou vivendo isso. Acontece também com pais que possam rejeitar seus filhos, não é? Eles são pais. Mas se rejeitam o filho, os abortam. Existe o aborto feito no corpo físico. E existe também o filho que é abortado em vida. Ele é rejeitado de forma crônica por esse pai ou por essa mãe. A reencarnação provavelmente vai explicar essas histórias, mas é algo que nós temos que ter muita responsabilidade sobre isso, não é? Aliás, sobre tudo. Tudo que vem e cai na mão do nosso livre-arbítrio exige de nós muita responsabilidade e reflexão sobre as consequências das escolhas que fazemos, não é? Vamos lá, no item 4. Então, nós vimos aqui do 3, o 4. 4. Temos ainda uns minutinhos. O 4. Vamos pelo menos ler o 4. Vamos ver do que se trata. Perjúrio. Não perjurarás. Perjurar. Perjurar. Perjurar é o quê? Jurar, não é? Jurar por alguma coisa. Jurar. Vamos pensar juntos. Jurar por. Se eu juro que é verdade. Ah, então pode ser que não seja, não é? Quando eu juro, eu estou abrindo a possibilidade de não ser, mas eu juro que é. Então, existe alguma coisa no conceito do jurar que já é alguma coisa muito estranha. Porque se é verdade, se isto é uma caneta, eu não preciso jurar que isto é uma caneta, não é? Isto é uma caneta. Ah, não me parece uma caneta, não. Não, juro que é. É uma caneta. A pessoa pode não acreditar que seja uma caneta, não pode? Isso é um problema da pessoa. Não é nosso. Eu não vou jurar por aquilo que eu sei que é verdade. Então, esse é o peso da verdade. Só que nesse mundo onde as pessoas ainda nós, não é? Somos imperfeitos, espíritos imperfeitos, mentir ou manipular a verdade para os nossos interesses acontece desde que o mundo é mundo, vocês concordam? Então criou-se o juramento
para que a pessoa se responsabilize pela sua palavra. Por exemplo, num tribunal. Primeira coisa que a pessoa vai testemunhar, ela jura sobre a Bíblia, não jura? É verdade, totalmente verdade, não jura? Jura. E se ela mentir? Isso aqui é só um ritual pro forma, né? Porque a questão é que está sendo estabelecido o juramento. Esse juramento, ele tem força de lei. Se ele for falseado, se ele for, como se diz, for descumprido, é perjúrio e é sanção de lei. Isso tem consequências graves. É crime. Perjúrio é crime. Então vejamos que o juramento, o jurar, ele se tornou algo tão importante na nossa sociedade. Por quê? Porque a mentira é algo muito real. Daí o jurar se tornou importante. E quando Jesus nos traz o item 4, não perjurarás, ele diz, outra vez ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, e pagarás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo, para não jurar de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Tipo assim, que poder você tem sobre a sua cabeça, né? Para jurar por ela. Seja, porém, a vossa palavra, sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal, porque o que excede disso é mentira. O que excede de sim, sim, não, não, não é verdade. O que é verdade? Sim, sim, não, não. O que excede disso é o mal. O que excede disso é falso, é mentira. Tudo bem? Então, para este perjurar, o valor da palavra dada. Ou tem valor a palavra dada ou não tem. O valor da palavra dada, que precisa ser a verdade. Se não for, responde-se por isso. Não é? Mas Jesus, então, é muito claro para que não juremos. Simplesmente façamos o que é correto, falemos o que é correto, pensemos o que é correto, sintamos o que é do bem e estará tudo muito certo. Vamos orar? Vamos então encerrar hoje aqui com o versículo esse aqui, 37. Semana que vem começamos no 38. Muito bem. Quando acabarmos a prece, então, e terminarmos a gravação, vamos ligar os microfones. Querido Jesus, obrigado, Senhor, por nos esclarecerdes nos passos do nosso caminho. Ajuda-nos a refletirmos sobre as tuas palavras, trazendo-as para as nossas vidas, abençoando, Senhor, todos os contextos, todos os relacionamentos deste mundo, todos os casamentos deste mundo, que aqueles que se encontram se relacionando, tentando construir uma vida a dois, possam se dedicar de coração puro a essa oportunidade que nos é dada na terra. Que a tua paz, Senhor Jesus, possa estar conosco durante esta semana, com quem quer que estejamos, onde quer que estejamos, Senhor. Obrigado por tudo, graças a Deus. Vamos então encerrar aqui o nosso vídeo.